galera, eu sou o Lucas. Eu sabia. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. Antes da gente começar, lógico, um minuto para você orar e se preparar para a gente poder recapitular a nossa lição de número 6. Então, um minuto rodando para vocês. Voltamos, pessoal. Todo mundo pronto para a gente poder recapitular a nossa lição de número 6. Na última lição, ela era muito parecida. O título da última lição era Vitória sobre a Oposição, oração. A lição dessa semana, ela é parecida. O título é Vitória sobre a Oposição, Vigilância. Então, falamos de oração, agora falaremos de vigilância, tá? E o texto-chave da lição dessa semana é aquele que está em Neemias 4, de 7 a 23. Neemias 4, 7 a 23. É o texto-chave da lição dessa semana, tá? E a primeira pergunta que a gente faz para vocês e para você também é como que a gente pode, voltando um pouco naquela lição também, como que a gente, coisas que a gente deve fazer para que a gente, para a gente encarar a oposição. Como que a gente encara a oposição? A gente ter persistência no caminho, estar persistente no caminho certo. Sim. Então, Orar também. a lição passada ela falou da oração, né? Falou da oração. Essa lição me falou da vigilância. Então, seriam os dois principais aí tópicos, né? Os dois principais tópicos de como a gente pode encarar a oposição, orando e sendo vigilante. Já o texto bíblico já deixa muito claro, acho que você conhece, é o vigiar e orai. Mateus 26. Aí tem. Tá. Mateus 26, 41. Então, vigiar e orai. E isso se baseia em toda a vida cristã e também quando você tem um projeto a se fazer, como Neemias tinha, né? Então, Neemias ele teve oposição, as pessoas eram contra ele tinha ameaças, ele tinha perigo para enfrentar. E a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele foi em oração. E além de orar, ele foi vigilante. Né? Ele não desanimou diante daquela dificuldade, né? Como a lição disse, em outras palavras, se tá difícil, lembra disso, para aí que tem uma moto passando? Eu acho que a gente até falou disso aqui no vídeo, se tá difícil, é porque a gente está no caminho certo. Sabe, às vezes a gente está fazendo coisas para Deus, e a gente está trabalhando para Deus, e a gente quer seguir no caminho de Deus, e tá difícil, tem obstáculo, tem dificuldade. O diabo, quando as coisas se movem a favor de Deus, o diabo não se contenta com isso, ele não se alegra, e ele não fica assistindo. Ele quer impedir isso, ele quer evitar as obras de sucesso para Deus. Ele quer evitar uma vida de cristã de sucesso, ele quer evitar um projeto para Deus que tenha sucesso, ele quer evitar isso. Então, a primeira coisa que Neemias fez e que a Bíblia nos recomenda é não desanimar diante dos obstáculos, das dificuldades, da oposição. Primeiro oração, depois vigilância. A gente vai ver como que Neemias fez essa vigilância, né?
O que Neemias então fez para ter êxito? Ele manteve a motivação em alta, né, dele e do povo. Ele cuidou para que toda aquela rivalidade que ele tinha, aquela oposição, não fizesse com que ele ficasse desanimado, pensando em desistir, em abandonar, em falar, não, melhor não, tá difícil, não vai dar certo. Então, a primeira coisa, Neemias não deixou aquela oposição desanimar a ele e o povo. Ele continuou firme. O que ele fez? Ele foi até Deus em oração, o que nós já vimos semana passada. E além disso, Neemias foi vigilante, né, para que aquela oposição que se levantava contra ele não tivesse sucesso contra ele. Então os povos que falavam que iam atacar ele, que iam se levantar contra ele, o que Neemias fez? Ele cuidou para que esses povos, se viessem, não tivessem êxito. Ele colocou guardas, ele se preparou para receber eventuais ataques, eventuais batalhas. E um texto que a lição ela destacou aqui, que ela trouxe, é que a oração e a vigilância, elas atuam juntas, né? A oração e a vigilância atuam juntas, que foram as duas coisas que Neemias fez. Semana passada vimos que Neemias orou, e agora a gente vê que Neemias ele foi vigilante, porque as duas coisas andam juntas. Foi através disso que Neemias teve êxito. Então ele orou, ele pediu ajuda, a proteção de Deus, só que ele fez a parte dele, né? A parte que cabia a ele fazer, ele fez. Ele se protegeu, ele correu atrás de gente para cuidar da situação. E ele não deixou tudo nas mãos de Deus só, e Deus faz aí tudo e eu tô aqui de boa, de braço cruzado esperando. Neemias fez a parte que cabia a ele, né? Então ele escalou um vigia para que ficasse de olho, né? E ele decidiu terminar a obra a todo custo, né? Então ele foi atrás e tentou fazer, não simplesmente abandonou o barco e chutou o balde e desistiu de tudo, né? Então, como que Neemias teve êxito? Ele manteve a motivação em alta. Como? Orando, entendendo que ele estava no caminho certo, porque sabendo que aquilo não vinha de Deus. Ele se lembrava de quem havia mandado ele fazer aquilo. Ele entendia que Deus estava com eles. E ele foi vigilante. Ele fez a parte que cabia a ele, proteger e guardar a situação ali, né? Então o grande segredo é a gente não desanimar, né? Quando tem oposição, quando bate dificuldade, seja para um cargo de liderança, seja para projetos ou para qualquer coisa, é a gente não desanimar, né? A gente se manter firme e lembrar de quem mandou a gente fazer o que a gente está fazendo, né? Lembra disso, não desanime diante das dificuldades. E assim como Neemias, que a gente faça a nossa parte, né? E lógico, o povo se manteve unido pelo mesmo propósito também, né? Tudo isso fazendo parte ali desse projeto que veio de Deus e que Neemias, pela sabedoria de Deus, soube guiar, né? Então também entra a questão da sabedoria. Toda aquela comunhão que Neemias tinha com Deus, tudo isso fez parte, tá? Ele não deixou ser abalado. Exato, ele não deixou as circunstâncias abalarem ele, né? Ele não deixou as coisas de fora fazerem com que as coisas de dentro parassem. Ele não deixou que as coisas fizessem com que aquele projeto acabasse. É um desafio nosso hoje. Não sei se você tem cargo de liderança na igreja, no trabalho, ou projetos que você tem na vida, sonhos que Deus tenha colocado no seu coração, e que sejam difíceis, estejam difíceis, pessoas têm sido contra, pessoas têm te criticado, têm te puxado para trás, têm se oposto a você. E é o grande segredo da primeira coisa que a gente tira aqui. Uma das primeiras coisas que a gente tira dessa lição essa semana é persistência, é não desistir, é não desanimar, né, diante da oposição. Isso para tudo, inclusive na caminhada cristã, porque por si só temos obstáculos, temos dificuldades. Às vezes a gente, não, ser cristão é muito difícil. Ser cristão é complicado, tem muito obstáculo, tem muito problema. E persista porque a recompensa é certa. Mas lembre que você não consegue fazer muita coisa sozinho. Não consegue fazer nada. Mas
Mesmo você estando só você na sua corrida pela fé, você não vai estar sozinho, porque Deus vai estar do seu lado. Sim, ainda que você se sinta solitário, né? Todo mundo está contra você. Agora, falando dessa corrida pela fé, como Paulo bem exemplificou, inspirado por Deus, né? A gente está, mesmo que a gente esteja sozinho na Terra, a gente entender que não estamos sozinhos quando se trata de Deus, quando se trata de Cristo, que corre conosco esta corrida. Então lembre-se, se está difícil a sua caminhada, para qualquer coisa, se Deus te mandou fazer algo, e está difícil de fazer algo, de fazer essa coisa que Ele mandou, lembre-se que o inimigo não quer que você tenha êxito naquilo que Deus mandou. Pensa nisso, persista, ore e vigie. Vigie. Que a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais pra frente. Outra questão que Neemias teve foi o foco, que a gente acabou de falar. Ele teve foco naquilo que ele queria fazer, naquilo que ele tinha que fazer. Ele não deixou que as circunstâncias afetassem o seu foco. Ele não deixou que a oposição tirasse seu foco, desanimasse ele, fizesse ele pensar em parar e acabasse com aquilo que ele tinha que fazer, né? Ele não deixou. Ele foi firme, ele manteve o foco no que ele tinha que fazer. Ele manteve o foco na missão dele e ele teve êxito. Ele teve êxito, porque ele não deixou que a situação tirasse o seu foco, né? E tudo que a gente fala aqui é uma dica para nós. Não precisa ficar falando, a dica é essa, a dica é essa. Tenho certeza que você entende quais são as dicas. Lembre-se do foco, do que você tem que fazer. É isso, vai firme. Fazendo como Neemias fez, orando, fazendo a parte dele, cuidando daquilo que ele devia cuidar. E é isso. Não deixar desanimar, não deixar o inimigo tirar isso do nosso coração e fazer a gente parar com isso. A lição ela trouxe uma frase que foi muito interessante. A lição disse o seguinte, os rumores têm a capacidade de inspirar medo, mexer com a imaginação, despertar pensamentos de cenários hipotéticos, e isso pode criar um quadro mental desastroso. Alguns desistem sem ao menos tentar prosseguir. Então, rumores é aquele, e será que isso, será que aquilo, eu acho que vai acontecer isso, falaram que é isso, falaram que é aquilo. Isso, os nossos achismos acaba com a nossa mente. A gente cria medo, a gente cria insegurança, a gente cria dúvida, a gente fica duvidoso, a gente fica cético, a gente desanima, a gente tem medo, a gente pensa em desistir. Cara, como Neemias não deixou que esses rumores dos outros povos afetassem a sua missão, esse é o nosso desafio. E como Neemias fez para conseguir isso? Orando. Ele tinha comunhão com Deus, ele andava com Deus, e Deus agia por meio dele e para ele. Então, lembre-se, rumores, fofocas, oposição, não deixa isso te abalar. Os projetos e principalmente na caminhada cristã. Não desista, não desanime, persista, porque se Deus mandou, Ele cuida. Se está difícil, é porque a gente está no caminho certo. Foi assim com Cristo, foi assim com Neemias, foi assim com Paulo, foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com João. Pensa nisso, não desanima diante da dificuldade. Mantenha o foco, como Neemias manteve, né? E outra coisa que Neemias fez, ele encorajou o povo, ele cuidou para que o povo também se mantivesse animado, se mantivesse no pique para fazer o que tinha que ser feito, né? Ele ajudou então a quem precisava também. Então lembra que talvez você tenha uma equipe, talvez você tenha pessoas que façam as coisas com você, que andem a caminhada cristã com você, e Deus pode te usar, e Ele quer te usar para você ajudar outras pessoas a não desanimarem, né? Então peça também sabedoria para que Deus te ajude a saber lidar com as pessoas, a saber lidar com quem trabalha com você, com quem caminha com você, com quem faz as coisas com você, né? E a gente pode ajudar quem precisa também. E
A outra pergunta, que nós até falamos aqui já, é o que o cristão então ele vai até Deus em oração. Ele pede em oração. E depois disso? O que o cristão tem que fazer? Depois de orar, depois de fazer a parte dele, o que o cristão tem que fazer? O que Neemias fez? Persistir Persistir. no propósito dele. Persistir. Ele persistiu. E a lição passada ela falou de oração. Primeira parte, orar. Essa lição eu falando do quê? Vigiar. Vigiar. Então, a caminhada cristã e os projetos e tudo que a gente faz para Deus são duas coisas. Primeiro, oração. Depois, vigiar. O que é esse vigiar? É fazer a parte que cabe a nós. É fazer a nossa parte, assim como Neemias fez. Neemias não orou e ficou lá de braços cruzados esperando Deus matar todos os inimigos dele. Esperando Deus mandar milhares de anjos para fazer um cerco em torno da cidade e proteger eles. Neemias foi lá, Neemias colocou os guardas. Neemias ele estava disposto a lutar se fosse preciso. Ele andava, o povo, né, andava com suas espadas, eles andavam preparados para uma eventual batalha. Então o que Neemias fez com Deus? Ele cooperou. Sim. Neemias cooperou. Né? Então ele pediu para que Deus fizesse a parte dele e Neemias fez a dele. Pensa no seguinte, nós temos dois braços. Quando a gente ora, a gente estica um braço e segura na mão de Deus. Só que você tem o outro braço. E o que a gente faz com o outro braço? Fica lá de boa. Fica aqui segurando. A mão de Deus e o outro braço está solto. Fica assim, espera Deus fazer. O que Neemias fez e o que todo cristão deve fazer? O outro braço é para trabalhar. O outro braço é para fazer as coisas. Então, uma mão a gente segura a mão de Deus. O outro a gente faz o que tem que fazer. A gente faz a obra. Né? Então, assim como Neemias pediu para que Deus ajudasse ele a construir o muro, ele construiu, ele foi lá fazer, ele cuidou, ele protegeu o povo. Ele fez o que tinha que fazer. Ele agiu nesse meio termo. Né? Não só deixar tudo na mão de Deus e, Deus que se vire. Não, mas também não, eu vou fazer do meu jeito e eu vou tentar fazer as coisas. Também não. É os dois. É você orar, é você ir a Deus, pedir ajuda dele, mas fazer a parte que te corresponde. Se você é desbravador, você lembrou de uma frase aí. Então, é fazer a parte que cabe a nós. Deus não vai fazer pela gente aquilo que a gente pode fazer. Ele pode nos capacitar, ele pode nos ajudar, ele pode nos dar ideia. Mas quem tem que fazer é a gente. Uma prova, eu vou fazer uma prova. Senhor, me ajuda a fazer uma prova. E o que você Com fez? certeza, Deus vai te ajudar. Só que o que você tem que fazer? Estudar, se preparar antes. Exatamente. Senhor, vou pregar. Me ajuda. Com certeza. Só que você tem que fazer a sua parte. Você tem que estudar o seu sermão. Você tem que se manter em contato com Deus. Isso serve para tudo. Pregar, cantar, passar lição de escola sabatina, sei lá, dar uma palestra, apresentar um trabalho na faculdade. Para tudo. Como Neemias fez. Orou e fez a parte dele. Ele e Deus estavam de mãos dadas. Deus fazia a parte dele e capacitava Neemias para que ele fizesse a parte dele. Então, isso é vida cristã. É vigiar e orar. É o que a lição fala. Tudo deve ter como base um sólido relacionamento entre você e Deus. Uma interação viva, real, racional, espiritual e experimental entre ambas as partes. Exatamente. A base de tudo é um relacionamento com Deus. Né? É a gente andar com Ele para que Ele nos ajude, que Ele faça aquilo que a gente não pode fazer e que Ele nos ajude a fazer o que a gente pode fazer. Ele ainda se dispõe a nos ajudar a fazer a nossa parte. Mas a gente tem que querer fazer a nossa parte. A gente tem que... Senhor, eu quero ser salvo. Você vai ser salvo. Você só precisa aceitar. E fazer sua parte. Exatamente. E andar nos caminhos dele, andar com ele. Não que você vai comprar a salvação e você tenha que fazer algo para ser salvo. Mas se você quer ser salvo e você não quer andar com Jesus, Deus não vai te obrigar. Se você não quer andar com Jesus hoje,
Quem dirá a eternidade? E você não quer estar do lado de Jesus agora? Sim. Porque está ao lado dele por todo sempre. Sim. Para a gente fechar a lição, a gente vai ler duas coisas que a lição trouxe. A primeira é uma frase de Ellen White, que fala o seguinte: sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca como substituto de nosso esforço. Nada vai substituir o nosso esforço, a nossa procrastinação. Deus não vai fazer por nós aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente negligencia. E a segunda coisa, a segunda frase é, também de Ellen White: o Espírito de Deus se une ao esforço humano. Então nós temos que fazer a nossa parte e deixar que Deus faça dele. Lembre-se, estenda a mão para agarrar a mão de Deus e com o outro braço, com a outra mão, faça a parte que te corresponde. Pensa nisso. Veja a história de Neemias, o que ele fez, e que assim seja em todos os âmbitos da nossa vida, a caminhada cristã e todos os projetos e sonhos que Deus coloca no nosso coração. Então que você ore e que você vigie, faça a sua parte, entregue a Deus e faz a parte que você deve fazer. Cuida também dos seus projetos e da sua vida, e não ache que Deus é seu empregado. Deus não é nosso empregado. E Ele nos capacita para que a gente faça aquilo que a gente tem que fazer. E muito menos nosso chefe. Muito menos nosso chefe. Ele não manda. Ele não te obriga. Deus não obriga, Deus não manda. Pelo contrário, Ele capacita a gente a fazer o que nós temos que fazer. Ele nos ajuda a fazer o que a gente tem que fazer. É incrível isso. Nós temos duas coisas. Essa só Deus faz. E essa a gente tem que fazer. Deus poderia muito bem chegar: eu faço a minha, se vira. Mas não foi o que Ele fez com Neemias. E não foi o que Ele faz com cada um de nós. Deus faz a parte dele, Ele faz os milagres que a gente não pode fazer. E na hora de fazer o que nós temos que fazer, Ele fala: eu te ajudo, eu te capacito. Qual que é a base que a gente acabou de ler? É a gente estar em comunhão com Ele. A gente estar em contato com Ele. A gente querer para que Ele nos ajude a fazer o que a gente precisa. Desde estudar para uma prova, até pregar, até cantar, até, liderar um departamento na igreja, qualquer coisa. Faça a sua parte, com a ajuda de Deus. Lembre-se que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Pensa nisso. E que sejamos também vigilantes, pessoas de ação, como foi Neemias e tantos outros personagens bíblicos, inclusive o próprio Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por este vídeo, por esta recapitulação, e pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a sermos vigilantes, a fazermos a nossa parte em tudo na nossa vida. Tudo que a gente pede para o Senhor, que o Senhor nos ajude a fazermos a parte que nos corresponde, que o Senhor faça aquilo que a gente não pode e que o Senhor nos capacite para fazermos a nossa parte. Ajuda a gente a entender isso, ajuda a gente a querer isso, a deixar a negligência de lado e fazermos a nossa parte nos teus projetos e na caminhada cristã. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas e pecados. Seja conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A nossa música que a gente recomenda hoje, qual é a música? Vinde a mim. Música Vinde a mim. Nova voz. Nova voz. Vinde a mim, nova voz. Vai seguir aí uma fotinho para você poder achar, tá? Então que você tenha uma excelente semana. E o nosso texto chave, que está lá em Efésios 5, 8. Quem lê? Efésios capítulo 5, verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que a gente ande como filhos da luz, que sejamos como filhos da luz. E que você curta o nosso vídeo, compartilha para a galera, para que outras pessoas se tornem também filhos da luz e caminhem para a Canaã celestial. Amém. Que você tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe e te proteja. Em nome de Jesus, amém. Amém. E a gente se vê no próximo final de semana. Beijo. Beijo.